O Primeiro-Ministro anunciou ontem uma mini remodelação do Executivo, uma alteração no elenco governativo que se destinou a substituir Miguel Relvas. Marcos Guedes vai ser Ministro da Presidência, em acumulação com os assuntos parlamentares. Miguel Poiares Maduro vai ser Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Uma remodelação que surge depois da decisão do Tribunal Constitucional de chumbar 4 normas do orçamento e depois também do Primeiro-Ministro ter garantido que vai fazer tudo para tapar o buraco criado com esta decisão. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Ainda na semana passada falávamos numa semana intensa para o Governo. Esta semana não o foi menos. Que notas sublinha de todos estes acontecimentos? Bom dia, Luís. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, continua a ser uma semana intensa. Nós continuamos a ver um Governo a enterrar-se à nossa frente, mas o problema é que enterra-se a uma velocidade inferior do que aquela que é o enterrance que está a fazer ao país. Porque, na realidade, tudo aquilo que referiu, eu gostaria de salientar essa expressão extraordinária de Passos Coelho dizer que irá fazer tudo para tapar o buraco que foi criado pelo Tribunal Constitucional, como se o buraco em que estamos tivesse sido criado pelo Tribunal Constitucional. Não foi criado pelas políticas deste Governo e, aliás, a prova disso, se fosse preciso mais alguma, é demonstrar que as 4 normas que são chumbadas pelo Tribunal Constitucional representam um montante que é 3 vezes inferior àquele que é a derrapagem das contas públicas, ou seja, entre a diferença do que é previsto pelo Governo para a execução orçamental do ano anterior e aquilo que na realidade acabou por ser a falha em termos de execução, por falta de receitas fiscais e outras coisas. E, portanto, mesmo sem as normas do Tribunal Constitucional, o Governo acaba por estar a criar buracos atrás de buracos. E, portanto, não é o Tribunal Constitucional que está a criar um buraco, está a tentar salvaguardar a democracia, os direitos, que sejamos todos iguais, e é essa a função do Tribunal Constitucional e ir em contracorrente em relação àquilo que é um Governo que acha que a democracia não conta, que o povo não conta e que pode continuar a atacar em todas as direções. E eu acho que isso é uma nota muito importante, porque desta semana foi a tónica de toda a semana esta culpabilização do Tribunal Constitucional, volto a repetir, como se por acaso fosse o Tribunal Constitucional o responsável pela crise, que não o é. E depois tivemos ainda outros episódios, como o despacho de Vítor Gaspar, e é extraordinário também, eu penso que devemos refletir sobre isto. Nós temos um Governo que chumba 2 vezes, um Ministro que chumba 2 vezes, o Ministro das Finanças, em relação a 2 propostas de orçamento que faz, e as 2 são apresentadas como sendo inconstitucionais, e o que o Governo faz é dar-lhe mais poder. Isto não faz sentido nenhum. Vamos imaginar, por exemplo, um outro cenário. Um cenário de um engenheiro que projeta 2 pontes, ou que faz 2 pontes. As 2 pontes caem, algum empresário lhe daria, ou o Estado, ou um governo lhe daria uma 3ª ponte para construir. Quer dizer, até mesmo a segunda já seria duvidosa, mas dar-lhe uma 3ª, e portanto é esta lógica que não se compreende. Como é que um governo que se mostra que não tem legitimidade, quer pela força do povo, pela voz do povo, porque se percebe há muito tempo que o povo português não sustenta, não dá apoio a este Governo, quer pela voz do Tribunal Constitucional, como é que continua a incidir no mesmo erro e, além do mais, quase que a chamar estúpidas às pessoas, porque é o Ministro que apresenta 2 orçamentos inconstitucionais a quem é reforçado todo o poder, em nome, não se sabe muito bem de quê, mas seguramente que não é em nome do país. E relativamente à remodelação, eu gostava de dizer apenas que não se pode falar de remodelação, pode-se falar com muita recauchutagem. Há um Governo que está com problemas, mas que está fechado sobre si próprio, que não tem soluções. Foi, aliás, isto que foi claramente e cabalmente mostrado por esta falsa remodelação, porque é rodar sobre si mesmo. É rodar sobre si mesmo, sem nenhuma alternativa, e portanto a única remodelação possível seria obviamente a demissão, não seria esta areia para os olhos dos portugueses e das portuguesas. De resto, Marisa Matias, o Bloco de Esquerda tem vindo a pedir a demissão do Governo. Hoje, Mário Soares defendeu na Antena 1 que é possível um entendimento entre o PS e o Bloco de Esquerda. Também acredita que esse entendimento é possível? Bem, eu ouvi as declarações do Dr. Mário Soares e o Dr. Mário Soares coloca a questão num sítio que me parece bastante interessante, e eu acho que essa questão devia ser colocada diretamente ao Partido Socialista. Ele refere que já não é a altura do Partido Socialista andar numa política que se aproxime de uma espécie de estabilidade centrista, digamos assim, que o Partido Socialista tem que fazer uma escolha, e a escolha é voltar-se para a esquerda, e a escolha é adotar uma postura e políticas
de esquerda. O Bloco de Esquerda há muito tempo tem falado da necessidade de termos um governo de esquerda em Portugal para nos retirar desta situação insustentável. Há muito tempo que tem falado disso. Obviamente esse governo de esquerda tem que basear-se em programas e tem que basear-se em objetivos comuns, objetivos de esquerda, não apenas numa soma de partidos, e acho que a questão, tal como é colocada pelo Dr. Mário Soares, de dizer que o PS se aproxima ao Bloco de Esquerda, que é neste momento, no seu entender, o único partido que tem uma posição clara relativamente ao país, é mostrar que de facto o PS tem escolhas a fazer. O PS já cortou com o governo, mas ainda não cortou com o memorando, e o memorando está a desgraçar o país, e é bom que o PS faça esse caminho para a esquerda. Ou seja, o PS tem que cortar com o memorando para poder haver esse entendimento com o Bloco de Esquerda, no seu entender. No meu entender, parece-me óbvio que já está aos olhos de toda a gente que este entendimento, tal como foi assinado e com as alterações que teve, não serve o país e que é impossível de cumprir. Veja-se, por exemplo, quando nos dizem que conseguiremos reduzir a dívida que temos neste momento para metade, que está agora na ordem dos 120 e qualquer coisa por cento, conseguimos reduzi-la para metade até 2040, se continuarmos com estas políticas de austeridade, com despedimentos, com aumentos de impostos, com destruição da segurança social, destruição dos serviços públicos, portanto, tudo isto e muito mais, e conseguiríamos reduzir para metade disto até 2040, se crescermos a uma taxa média de 3,5% ao ano, toda a gente sabe que estamos a falar de uma ficção. Portanto, ficar agarrado a um programa que é uma ficção, que destrói o país e que nos afunda ainda mais, não tem já nenhuma justificação. É óbvio que temos que avançar para a renegociação da dívida e para a definição e clarificação do que são propostas à esquerda, por parte de alguns partidos que, penso eu, no caso do PS, têm que fazer essa clarificação com urgência. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Obrigada, bom dia.